Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Queridos irmãos, encerramos hoje a leitura da carta de São Tiago, indo às últimas recomendações do apóstolo. A porção de hoje diz: se alguém dentre vós está sofrendo, ore. Nós víamos que a palavra sofrimento aqui é a palavra kakopateia, ou seja, um sofrimento ruim. Antes, ele havia dito que nós deveríamos tomar como exemplo de kakopateia os profetas. Portanto, isso que ele está dizendo: se alguém dentre vós está sofrendo, reze, ore, ou seja, peça forças a Deus. Assim como Jesus fez. Ele estava em vias de entregar a sua alma, de entregar a sua vida, e o que ele fez foi orar, foi ao Monte das Oliveiras, se entregar à oração, e quando ele se levanta da oração, segundo o Evangelho de São João, os homens lhe perguntam: onde está Jesus Nazareno, onde está Jesus Nazareno? Quem de vós é Jesus Nazareno? E Jesus diz: sou eu. E eles caem por terra. Tamanha a força que a oração lhe deu. A oração nos fortalece. É o lugar em que nós encontramos o poder de Deus. Uma pessoa que não ora está fraca. Não consegue suportar nada. Mas ele diz: se alguém está alegre, entoe hinos. A palavra grega aqui é psalat, salmodie, diria uma tradução muito mais literal. A palavra salmo significa louvor. Então, se alguém está alegre, louve. Porém, nós não podemos deixar de fazer aqui uma conexão com o que essa palavra significa na Bíblia. O livro dos Salmos, o que é? O livro dos Salmos é a vida transformada em oração. Então existe salmo para quem está angustiado. Salmo para quem está deprimido. Por que estás triste, minha alma, a gemer do meu peito? Louva a Deus. Louvarei novamente meu Deus Salvador. Existe salmo para quem está arrependido. Tende piedade de mim, ó Deus, segundo a vossa grande misericórdia. Existe salmo para quem está alegre. Alegrai-vos sempre no Senhor, eu vos digo, alegrai-vos. Entoai hinos, salmos, ação de graças de São Paulo. Cantai, batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Existe salmo de guerra. Deus se levanta e os inimigos se dispersam. Fogem longe de sua face os que odeiam o Senhor. Ou seja, quando o apóstolo nos convida a salmodiar na alegria, isso é assim porque também os salmos curam-nos da nossa sensação individualista. Há muitas pessoas que são assim. Quando elas estão deprimidas,
Elas não conseguem se, quando estão numa situação de vitória, ficam insensíveis aos sofrimentos dos outros. Só conseguem pensar nas suas conquistas. A nossa tristeza é moderada pela oração. E a nossa alegria é moderada pelo louvor, pelos salmos. Os salmos são a oração oficial da igreja. Nós, sacerdotes e os religiosos, rezamos o ofício divino, que são os salmos, para curar as nossas emoções. Porque, de fato, eu posso estar alegre, eu pego um salmo de angústia, eu estou orando com quem está aflito. Eu posso estar triste, mas quando eu tomo um salmo que diz: louvai a Deus com palmas, louvai a Deus com júbilo, louvai a Deus com o toque da cítara, louvai a Deus com o tambor. Eu estou orando com quem está alegre, com quem está festejando. Tudo isso mostra como nós encontramos na palavra cura em todas as situações para os nossos sentimentos. Mas Santiago diz mais: se alguém dentre vós estiver doente, estiver enfermo, mande chamar os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, o Senhor o aliviará, e se tiver cometido pecado, receberá o perdão. Aqui nós temos, no versículo 14 e no versículo 15, o fundamento bíblico para o sacramento da unção dos enfermos. Por quê? Em primeiro lugar, porque ele comunica a graça. O que é próprio do sacramento é ser um sinal visível, que comunica a graça, de maneira eficaz. E aqui, quando o apóstolo diz: se tiver cometido pecados, receberá o perdão, ele está dizendo que o sacramento comunica a graça santificante. Por quê? Porque é apenas a infusão da graça santificante que apaga o pecado. Então, aqui nós temos a prova da sacramentalidade da unção dos enfermos. Mas não apenas isso, aqui nós também temos a designação do ministro. Se alguém dentre vós estiver doente, chame os presbíteros da igreja. A palavra presbítero significa ancião. Mas aqui, desde os tempos apostólicos, o cargo de ancião, o cargo de presbítero, é daqueles que exercem o sacerdócio. Como a unção dos enfermos também comunica a graça que apaga os pecados, porque, veja, embora, segundo a doutrina católica, a unção dos enfermos é um sacramento de vivos, ou seja, é o sacramento de pessoas que se confessaram. Se alguém tiver pecado grave, não pode receber a unção dos enfermos. Mas acontece que, às vezes, a pessoa cometeu um pecado grave e ficou doente, não teve tempo de se confessar, e ficou em coma, e vai morrer. Então, o sacramento da unção dos enfermos, por quem infunde a graça, apaga o pecado, obviamente não de maneira mágica, supondo o arrependimento dos fiéis. Isso é muito bonito, em primeiro lugar,
porque nos leva a não negligenciarmos o sacramento da unção dos enfermos para a última hora. Há muitas pessoas que fazem isso. Deixam a pessoa ficar completamente em coma, já na situação de morte, para chamarem um sacerdote. Portanto, sonegando a pessoa a oportunidade de se confessar. Porque quando o sacerdote atende a confissão, ele remove os problemas de consciência, ele faz a pessoa buscar a lembrança do seu pecado, melhora o seu arrependimento, absolve, e então dá a unção dos enfermos. Nós deveríamos receber a unção dos enfermos em coma, em estado de inconsciência, apenas quando não foi possível realmente chamar o sacerdote antes disso. Algumas pessoas dizem, não, mas é que se eu chamar ele vai assustar. Se recupera do susto, é melhor se assustar e partir para o céu com a alma preparada do que não se assustar e tomar um susto no inferno. É muito pior. Assustar com Satanás bem em cima da sua cara. Mas muitas pessoas negligenciam. Eu já fui atender pessoas em leito de morte que tiveram que receber o batismo. Adultos, perguntei, mas por que não batizou antes? Nós estávamos esperando uma oportunidade, etc, etc. Tive que dar batismo para pessoas que estão em situação de morte. Fazemos isso com gosto. Porém, não podemos negligenciar. Alguém de vós está doente? Aqui doença é doença mesmo. Doença que comporta risco de vida. Chame os presbíteros da igreja. E aqui Santiago dá a forma e a matéria do sacramento. Diz, para que orem sobre ele, essa é a forma, ungindo com óleo, em nome do Senhor. Essa é a matéria. Óleo é óleo vegetal mesmo, é o que significa óleo. A igreja sempre abençoa o óleo de oliva, para que os sacerdotes possam dar a unção dos enfermos. Portanto, a unção dos enfermos é um sacramento real. Um sacramento que tem um efeito sobre a alma e sobre o corpo, porque ele diz, a oração da fé salvará o doente. Esse é o efeito na alma. Ou seja, se houver alguma imperfeição no seu arrependimento, alguma dificuldade, se houver algum tipo de obstáculo espiritual, a oração da fé salvará o doente. Mas também diz, o Senhor o aliviará. O Senhor o levantará. Olha, eu já vi isso acontecer muitas vezes. De a pessoa estar mal, receber a unção dos enfermos e melhorar de uma maneira prodigiosa. Eu me lembro de uma senhora que estava em coma, estava realmente sendo dada como agonizante já. Então recebeu a unção dos enfermos e meia hora depois acordou, ficou boa, deve estar viva até hoje. Eu já vi muitos prodígios acontecer por meio da unção dos enfermos, não é uma brincadeira isso. Assim como eu já vi o efeito espiritual da unção dos enfermos de uma maneira muito marcante. Por exemplo, eu me lembro de uma senhora que estava sofrendo muito, dores lancinantes, com câncer muito doloroso. Ela recebeu a unção dos enfermos. Com a unção dos enfermos, ela recebeu um alívio físico, mas, sobretudo, espiritual. Daí para frente, ela foi levando a enfermidade com um grande espírito de fé
até que morreu. Porque a pessoa une as suas dores à cruz do Senhor. E, portanto, recebe força de Deus para viver aquele momento. Eu me lembro de uma criança, praticamente, já tinha feito primeira comunhão, católica, estava com um câncer severo. No mesmo andar do hospital estava uma menina, eu me lembro do nome da menina, chamava-se Olívia. O sacerdote passou lá, perguntou a Olívia: você quer ser batizada? A menina não era batizada, estava com câncer, tinha risco de vida. Ela disse: não quero. O padre foi levar a comunhão para o menino e também a unção dos enfermos. Então confessou, deu a unção dos enfermos para o menino, deu a comunhão e pediu: olha, eu vou deixar aqui o nome de uma menina chamada Olívia, ela está com câncer também, eu passei lá, ela não quis receber o batismo, reze por ela para que ela queira ser batizada, ofereça suas dores por ela. Muito bem, na semana seguinte o sacerdote voltou, passou no quarto onde estava Olívia, perguntou: e agora, você quer ser batizada? Agora eu quero. O padre foi lá, deu o batismo para ela. Foi ao quarto do menino. Quando chegou lá, o menino não estava lá. Ele perguntou: e ele? Onde é que está? Ele falou assim: padre, ele faleceu ontem. E foi muito interessante. Quando ele faleceu, ele estava com as mãos fechadas, e aí nós abrimos a mão dele e caiu esse papelzinho aqui: Olívia. Ofereceu a morte dele para a salvação daquela menina. A unção dos enfermos nos associa à cruz de Cristo. E todos os nossos sofrimentos se tornam meritórios. Os nossos sofrimentos ficam cheios de valor sobrenatural. Nós podemos oferecer tudo isso a Deus. Nós estamos completando em nossa carne o que falta a paixão de Cristo. E, portanto, o Senhor traz frutos de santidade para nós, para os outros. Vejam a grandeza desse sacramento. Então Santiago diz: confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados e orai uns pelos outros para alcançar a saúde. Alguns protestantes interpretam esse versículo dizendo assim: confessai um com o outro. Eu até estive num podcast esses dias e um pastor trouxe esse versículo: confessai um com o outro. Eu disse: é por isso que as igrejas estão cheias de fofoca. Porque o ministério da confissão é uma coisa muito séria. Confessai, pois, uns aos outros, eu tenho que entender em relação ao versículo anterior. Se alguém dentre vós está doente, chame os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele. Confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados e orai uns pelos outros para alcançar a saúde. Está no mesmo contexto. Está falando da confissão para o sacerdote, que é quem é habilitado pela igreja e por Cristo mesmo para receber as nossas acusações. Então Santiago diz: a oração fervorosa do justo tem grande poder. Essa expressão, a oração fervorosa, é uma tradução um pouco dinâmica. Uma tradução mais literal diria: a oração assídua, perseverante, persistente do justo. Aqui diz, tem grande poder, mas mais literalmente no grego diz, a oração perseverante do justo prevalece. Ou seja, quando nós insistimos na oração, quando nós perseveramos, quando nós batemos a porta de Deus, a oração prevalece. E ele dá como exemplo disso Elias. Elias, que era um homem semelhante a nós, era um homem frágil como nós, orou com insistência para que não chovesse, e não houve chuva na terra durante 3 anos e 6 meses. Em seguida, tornou a orar, e o céu deu a chuva, e a terra voltou a produzir o seu fruto. A oração de Elias trancou o céu.
E a oração de Elias abriu as comportas do céu. Ou seja, o que Santiago está dizendo, vocês têm que combater na oração, vocês têm que insistir na oração, vocês têm que perseverar na oração, vocês não podem largar a oração. Ah, mas eu não estou sentindo nada, ore. Ah, mas eu estou triste, ore. Ah, mas eu estou cansado, ore. Ah, mas eu não tenho forças, ore. Se você perseverar na oração, o que vai acontecer é que você vai trancar ou abrir o céu. Porque só a oração pode fazer isso. Inclusive, se você está enfermo, isso não é um motivo para você não rezar. Chame os presbíteros da igreja para que orem sobre você, que não tem força de rezar. Porque o Senhor vai te aliviar. Para quê? Para que você ore. Ofereça os seus sofrimentos. E se tiver algum pecado, vai receber perdão, porque não há obstáculo mais possível entre você e Deus. Este é o grande poder da oração persistente, de quem não se omite, de quem não se esmorece, mas ora realmente com a vontade de obter. E essa é a recomendação finalíssima de Santiago. Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade e um outro o reconduzir, saiba este que aquele que reconduz um pecador desencaminhado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Isso é maravilhosamente consolador e nos leva a trabalhar pelos perdidos, pelos desviados. Quando alguém está se desviando do seu chamado, está se desviando do propósito de Deus, está se desviando da palavra, está fazendo aquilo que Deus condena. E nós, com caridade, vamos atrás, com caridade o buscamos primeiro pela oração, depois pelo zelo do nosso apostolado. Quando nós vamos atrás dessa alma, e nós conseguimos ganhá-la, nós estamos trabalhando na salvação da alma dele. Deus salva mesmo. E, inclusive, cobrirá uma multidão de pecados. Ou seja, eu tenho uma multidão de pecados. E eu preciso que eles sejam cobertos, perdoados. Por isso, o melhor negócio é trabalhar pela salvação das almas. Porque quando nós trabalhamos pela salvação das almas, Deus não permitirá que os outros se salvem por nosso intermédio e nós nos percamos. Ele terá misericórdia de nós, Ele virá ao nosso socorro